A todos, eu sou o professor André Soares. Gostaria de hoje dar início à nossa primeira apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A partir deste semestre, a disciplina de seminários 1, 2 e 3 passa a ser realizada de forma integrada entre as unidades Corel e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, este semestre a universidade optou pela realização de conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto José Marcos Filho, idealizador e responsável pelo projeto Fachada Frontal. Zé Marcos é professor, pesquisador, ilustrador, arquiteto com graduação na PUC Minas e mestrado nas áreas de Teoria da Arquitetura e Patrimônio Histórico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2015, ele se dedica à ilustração de edifícios emblemáticos de Belo Horizonte, no Brasil e demais cidades do mundo, um projeto denominado Fachada Frontal. O tema da conferência de hoje é o processo de desenvolvimento do Fachada Frontal. Agradeço a presença e a disponibilidade do Zé Marcos em aceitar o nosso convite e passo a palavra. Boa apresentação, Zé. Obrigado, André. Queria agradecer a PUC pelo convite e pela oportunidade que ela me dá de apresentar meu projeto para mais pessoas, falar um pouco sobre ele. E, enfim, eu montei uma apresentação e esse projeto ele já tem, como o André falou, ele já existe desde 2015. Informalmente, eu comecei ele até antes um pouco, se não me engano, em 2014 ou 2013. Então, nesse tempo aí foram feitas várias ilustrações, já fiz várias ilustrações nesse tempo. Não vou aqui apresentar todas elas, mas eu selecionei algumas que eu considero mais importantes, algumas que eu considero especiais por um ou outro motivo. Então, eu vou colocando cada uma delas que eu selecionei e falar um pouquinho sobre cada uma delas, o processo de escolha desses edifícios, o porquê que eu escolhi determinado edifício e o processo de criação das ilustrações. E com isso eu já respondo uma pergunta que é muito recorrente em outras palestras que eu já dei a respeito do assunto, que é justamente o processo de escolha. Essa parte as pessoas me perguntam muito, como que eu faço para escolher um edifício que vai ser representado, que vai ser retratado. Então, essa pergunta já vai ser respondida naturalmente ao longo da apresentação, e junto com isso eu vou falar um pouco sobre o processo de criação desses desenhos também. Então, vou aqui compartilhar uma apresentação que eu montei. Enfim, vou iniciar essa apresentação minha falando sobre a inspiração do projeto, como que surgiu o projeto Fachada Frontal, como que eu comecei a fazer esse tipo de desenho, por que eu comecei a fazer esse tipo de desenho, qual foi a inspiração para isso. Eu costumo dizer que o desenho técnico, tanto planta quanto corte, fachada, etc., eles têm uma beleza própria que nós, arquitetos, paramos pouco para pensar a respeito dela. É uma linguagem que a gente usa só como linguagem, é uma coisa que é prática para a gente, e a gente nunca para admirar, vamos dizer, a beleza que existe também nesse desenho, que primeiramente técnico, mas também tem a sua beleza. E então eu queria, inspirado também por outros arquitetos e por alguns ilustradores, eu queria fazer algum projeto de ilustração que usasse essa linguagem, que eu considero muito bonita. E aí até trouxe aqui um exemplo bastante importante, que é o Piranesi, que é um arquiteto italiano do século XVIII. Ele ficou mais famoso como ilustrador do que como arquiteto. Então, nisso também me identifico com ele. E ele ficou muito famoso por ilustrações que ele fez de Roma, por exemplo, como essa que eu trouxe aí.
do Castelo Sant'Angelo em Roma. E essa é uma ilustração que não é um desenho técnico, isso é um desenho de observação. E essas vistas de Roma dele são a obra mais famosa dele. Só que ele também fez algumas ilustrações que são, ao mesmo tempo que são desenhos artísticos, que têm um apuro estético, eles também são desenhos técnicos. E aí um desses desenhos que ele fez, que o Piranesi fez, eu coloquei esse exemplo aí. Isso é um corte do Panteão de Roma, um edifício que já tinha sido construído havia séculos, quando o Piranesi resolveu retratar esse edifício, mas ele fez essa linguagem interessante, essa mescla de linguagens aí, que eu considerava muito interessante, porque é um desenho técnico, é um corte com todo o rigor que tem que ter um corte, com as cotas, com as medidas todas reais, mas ao mesmo tempo ele encheu esse desenho, ele preencheu esse desenho com texturas, com sombras, com luz, de uma maneira que eu considerava bonita e interessante. E essa foi uma das minhas inspirações. Eu queria fazer isso também. Eu queria criar desenhos que fossem, vamos dizer, dignos de serem colocados na parede de uma casa, sem abandonar a linguagem do desenho técnico, como esse exemplo aí do Piranesi. E para fazer isso, para criar desenhos que fossem técnicos ao mesmo tempo que fossem artísticos, por isso eu escolhi o CAD, em vez de escolher um programa que é mais comumente usado para fazer ilustração. Em vez de fazer um desenho usando o Illustrator, o CorelDRAW, o Photoshop, como é o costume, eu queria ver até onde eu podia levar também o AutoCAD, a ferramenta, o software de desenho técnico. Eu queria ver se eu era capaz de subverter o CAD, vamos dizer assim, e transformá-lo numa ferramenta de desenho artístico. E, enfim, por isso que eu fiz essa opção pelo CAD e não por uma ferramenta mais tradicional. O desenho precisava de ainda ser um desenho técnico, precisava de manter na sua origem essa linguagem. Então, eu comecei a fazer experimentos no CAD, ainda de forma muito despretensiosa, lá em 2013, 2014. O primeiro prédio que eu retratei, o primeiro prédio que eu comecei a brincar com ele, a testar o que eu podia fazer, na época, eu estava muito interessado, estava lendo muito sobre uns arranha-céus de Moscou, que são da década de 50, e eles são chamados de as Sete Irmãs de Moscou. São 7 arranha-céus em Moscou, que foram idealizados pelo Stalin. Ele queria marcar o skyline de Moscou com arranha-céus para poder fazer frente aos arranha-céus americanos, de Nova York, de Chicago, enfim. Então ele queria fazer a moda soviética, sem copiar o estilo dos arranha-céus americanos, ele queria fazer a moda soviética também, arranha-céus, na cidade de Moscou. Então eles têm esse estilo muito próprio, esse estilo muito particular, que ficou conhecido aí depois como gótico stalinista. Eles têm essa cara aí de catedral gótica. Enfim, me agradava muito, me interessava muito a estética própria desses edifícios. Então eu elegi esse aí, que é o Ministério das Relações Exteriores de Moscou, como o primeiro prédio que eu ia tentar retratar nessa nova ideia que eu tinha, que ainda não tinha nome, ainda não se chamava fachada frontal. E também escolhi esse prédio especificamente porque ele aliava duas coisas que eu queria juntar nesse tipo de ilustração. Além de juntar duas linguagens, a linguagem do desenho técnico com uma linguagem artística, eu também queria juntar duas outras coisas. Uma escala muito grande com um detalhe muito apurado. Então, ao mesmo tempo, eu queria um prédio que fosse imponente, que fosse grande, mas que fosse retratado nos seus mínimos detalhes, nos seus mínimos ornamentos. Então, ele precisava também, esse prédio que eu escolheria, que foi esse no caso, ele precisava ser, ao mesmo tempo, muito grande e muito cheio de detalhes arquitetônicos, muito cheio de ornamento, muito cheio de decorações. E esse prédio aí se encaixou muito bem em todos esses requisitos. E então ele foi o primeiro desenho que eu fiz. E
Esse é uma outra das 7 irmãs, é um hotel chamado Hotel Ucrânia, também em Moscou. É um desses do gótico stalinista. E esses 2 foram os primeiros que eu fiz. Na verdade, eu não sei qual dos 2 que eu fiz antes, qual que eu fiz depois, eles foram feitos meio que ao mesmo tempo. Então, esses foram os primeiros prédios que eu retratei, esses 2. O Ministério das Relações Exteriores e o Hotel Ucrânia. E o resultado foi esse aí. Eu ainda estava, gente, começando a desenvolver o projeto, ainda estava começando a testar as possibilidades do CAD para esse fim, que não é um fim para o qual ele foi criado. Então, ainda era uma coisa muito incipiente, eu estava ainda tentando também uma dificuldade muito grande nesses desenhos que eu aprendi para todos os outros que eu fiz depois, foi conseguir justamente achar a proporção real das edificações, né? Porque eu tenho um arranha-céu, um prédio muito alto, que sempre quando é fotografado ele está em perspectiva muito forçada, e eu precisava de, como eu queria fazer uma elevação, uma fachada, eu precisava de, no olho, encontrar a proporção real desses edifícios. E essa foi a maior dificuldade desses desenhos, e treinar com esses prédios altos me serviu demais para os que vieram depois. Depois essa facilidade de visualmente identificar a proporção dos prédios, ela começou a vir mais naturalmente com o tempo. Então, esses desenhos ainda são muito simples em quase todos os sentidos, mas já tinham essas 2 características que eu falei. Esse é o Ministério das Relações Exteriores, esse aí mais ainda do que no caso do Hotel Ucrânia, ele já consegue aliar as 2 coisas. É um prédio muito alto, que está retratado na sua proporção muito fiel à realidade, mas ao mesmo tempo ele tem todo o detalhe do edifício. E aí eu coloquei alguns slides que mostram aproximando alguns dos detalhes mais importantes aí da edificação, enfim. Ao fim das contas, ao fim o resultado final desse desenho me agradou na época, ainda muito no começo, mas esses objetivos que eu tinha me colocado inicialmente, eu considerei eles bem cumpridos, então foi um bom primeiro teste e me empolgou para fazer mais desenhos aí para frente. Aí tem um outro slide aí com mais um detalhe do Ministério das Relações Exteriores. Aqui é um antigo brasão da União Soviética, que tinha um alto relevo imenso aí na fachada do edifício, dá para ver bem aqui na foto também, ó. Esse brasão aqui é um outro detalhe aí desse edifício, um outro, enfim, justamente o que eu estava falando, né, que esses prédios do gótico stalinista eram perfeitos para fazer esse teste por esse motivo. Eles muito grandes, mas também com muito detalhe. Na minúcia, eles tinham muita coisa para ser desenhada e na escala também tinha muita coisa para ser desenhada. E, enfim, essas foram as primeiras experiências. Vocês vão ver aí para frente ao longo da apresentação de hoje que a técnica e o estilo evoluíram muito com o tempo, mas como primeira tentativa, como eu falei, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E já ficou aí marcada uma característica do projeto que segue até hoje, que é essa preocupação com a minúcia, com o detalhe, com essa paciência de fazer o desenho nos mínimos detalhes. Era uma coisa que me interessava muito e uma coisa também que o CAD me permite mais do que ferramentas próprias para ilustração. É mais fácil fazer essa minúcia no CAD do que fazer no Photoshop, no Illustrator, enfim. Eu, pelo menos, considero mais fácil também por ter a prática profissional da arquitetura e ter mais vivência com o CAD, mais facilidade com o CAD, mais familiaridade com o CAD. E ele me permitiu fazer esse tipo de coisa com mais facilidade. Então, aí, lancei, então, o projeto quando eu consegui terminar esses desenhos de Moscou. Um desenho que eu fiz pouco depois, também, logo que eu lancei, ou pouco antes de lançar, na verdade, esse eu fiquei muito tempo fazendo, vou chegar lá. Minha pesquisa de mestrado é sobre arquitetura islâmica, também uma coisa que me agrada bastante, um assunto que me agrada bastante, mais até do que o assunto gótico-stalinista, que foi um interesse passageiro.
Então, eu também queria, para minha casa especificamente, eu queria que a minha casa tivesse um desenho que eu não encontrava na internet. Eu queria esse minarete, que é um minarete do século XI, que fica no Uzbequistão, fica em Bukhara, no Uzbequistão. Eu queria ter um desenho desse minarete na minha casa e não ia encontrar ele em lugar nenhum. Então, eu comecei a fazer, do mesmo jeito que eu fiz esses desenhos do gótico stalinista, eu comecei a tentar fazer o desenho desse minarete. E ele, mais uma vez, tem as mesmas características que eu já citei aí no caso do Ministério das Relações Exteriores, enfim, das Sete Irmãs lá de Moscou, ele também reúne as duas características, que são uma escala muito grande, um edifício muito vertical, uma estrutura muito verticalizada, mas ao mesmo tempo cheia de minúcias, cheia de detalhes, cheia de ornamento. Então, era mais uma vez esse desafio de aliar as duas coisas. E nesse caso aí do Minarete Kalon, o desafio era maior ainda porque os elementos decorativos desse minarete, eles são aplicados numa planta circular, né? Então elas têm ainda essa deformação visual e à medida que a gente vai se aproximando das extremidades da estrutura. Não sei, gente, se a qualidade da transmissão permite que vocês vejam com clareza os detalhes. Por isso até eu coloquei vários slides aí que aproximam um pouquinho os desenhos e as fotos, mas enfim, não sei se vai ser suficiente para que vocês enxerguem numa transmissão via internet os detalhes. Se não for possível, eu peço desculpa e depois vocês têm como também acessar o meu Instagram para ver as imagens com mais calma e sem esse problema de perda de qualidade que a gente vai ter naturalmente aí na transmissão pela internet. Enfim, por esses interesses particulares meus, eu queria fazer o desenho desse minarete e como falei também, ele tinha esse desafio adicional, além de eu ter que descobrir a proporção do edifício, da estrutura, e retratar todas as minúcias, como eu tinha feito naquele outro caso, aí era um caso mais complicado, ainda mais difícil ainda de desenhar, por causa da planta circular e por causa da aplicação dessas decorações nessa forma cilíndrica do minarete. E o resultado foi que, sem experiência para fazer a coisa direito e com um desenho com tanta complexidade, eu, na verdade, fiquei fazendo esse desenho ao longo de um ano. Demorou um tempo absurdo para ficar pronto. E era uma coisa muito pessoal, era uma coisa que eu queria ter para mim. Então, ele não tem nenhum potencial comercial, assim, também. Mas, enfim, pegava as horas vagas, ia fazendo o desenho bem devagarzinho e consegui, depois de um ano, até mais talvez, conseguir fazer ele com todos os detalhes. E é um desenho muito cheio de detalhe. Até hoje foi o desenho que mais me deu trabalho para fazer, foi até hoje o desenho que mais demorou para ser feito. E acredito que até hoje seja o desenho mais cheio de detalhe que eu fiz. Mais uma vez, também era o começo do projeto, então ele não tem algumas coisas que depois eu passei a incorporar no meu estilo de ilustração, as cores, as sombras. Então ele é um desenho feito só de linhas, predominantemente, mas ele tem já essas características aí que perduram até hoje, do detalhe, do ornamento. Então, gosto muito desse desenho, apesar dele ser ainda um dos primeiros. Aí coloquei alguns outros slides aí. Esse minarete é muito interessante porque a técnica de criação desses padrões decorativos, ela é muito simples, ela é feita no próprio tijolo que compõe a estrutura. E aí eu acredito que eu tenha conseguido reproduzir esses relevos geométricos, esses desenhos geometrizados próprios da arquitetura islâmica, do minarete, consegui reproduzi-los eles no meu desenho. E, enfim, então esses três aí, o Hotel Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores e o Minarete Kalon, em Bukhara, eu considero, enfim, nessa etapa inicial de maturação da ideia, eu considero os três mais importantes. Então, por isso,
eu separei esses 3 aí para apresentar para vocês e falar um pouco sobre eles. Depois que eu fiz esses 3 desenhos e publiquei, criei um Instagram para mim, uma página no Facebook, comecei a divulgar esse projeto, eu senti a vontade de fazer um desenho de BH. Eu queria fazer alguma coisa da minha cidade. E também por uma escolha pessoal, por uma questão de preferência, por um gostar do edifício, eu queria fazer alguma coisa no edifício Acaiaca. E aí eu voltei um pouco atrás, na minha ambição, porque o minarete tinha demorado muito tempo para ser feito. Eu reduzi um pouco a minha ambição e, em vez de desenhar todo o edifício Acaiaca, todos os 29 andares, se não me engano, do edifício Acaiaca, que seriam muito trabalhosos para serem feitos, eu escolhi o símbolo do edifício, que são as efígies, os 2 índios que são retratados na fachada. E aí era um desenho que ia ser bem mais simples para ser feito, bem mais rápido para ser feito. Eu queria fazer também um desenho rapidamente de BH para poder divulgar um pouco mais o trabalho. E o resultado foi esse aí. Esse foi o desenho do índio do Acaiaca que eu fiz. E ele me ajudou muito também a definir um pouco do estilo, porque ele teve uma repercussão muito boa, assim, no boca a boca, entre amigos, tal, ainda no começo. Mas foi um desenho que agradou todo mundo que viu. E até hoje é o desenho que eu tenho que mais fez sucesso, provavelmente. É o desenho que eu mais vendi. É o desenho que as pessoas mais pedem. Eu, em março, agora estava pretendendo fazer um sorteio para comemorar os 5 anos de fachada frontal e perguntei nas redes sociais para as pessoas se eu fosse sortear algum desenho, qual desses desenhos todos que eu já tinha feito as pessoas escolheriam para ganhar. E o mais votado foi esse aí, do Acaiaca. Inclusive, é um desenho que foi muito copiado, foi muito plagiado mesmo, que eu considero uma forma de elogio também. Não é a melhor forma de se elogiar o trabalho de uma pessoa, não, mas esse desenho foi copiado inúmeras vezes. Já vi caneca em loja de souvenir no aeroporto de Confins com esse desenho aí impresso, sem nenhuma modificação e sem minha autorização, claro. Já vi rótulo de cerveja com esse desenho, já vi muita coisa com esse desenho, de gente que usou ele sem autorização. Enfim, é uma péssima forma de se elogiar o trabalho de alguém, mas é um elogio. Se a pessoa copiou é porque ela gostou. E, enfim, então esse desenho também é muito especial para mim, porque pelo sucesso que ele fez, enfim, e totalmente inesperado. Eu fiz ele de forma muito despretensiosa também. Fiz ele em pouquíssimo tempo, principalmente se eu for comparar com o tempo que eu gastei para fazer aquele desenho do minarete. E o resultado dele, o retorno dele foi muito bom. E me deu uma confiança muito grande para continuar com o trabalho. Esse, para mim, foi o desenho que me deu, que disse para mim que eu devia continuar fazendo isso. Então, gosto muito da forma como ele lançou o projeto. E, outro resultado direto da repercussão que esse desenho teve foi que eu percebi uma deficiência muito grande, uma ausência muito grande desse tipo de produto para BH especificamente. Eu encontrei, vamos dizer, esse nicho de mercado. Então eu uni o útil ao agradável. Eu queria fazer mais desenhos de BH, porque é a minha cidade, mas eu vi também o potencial que isso tinha comercial, porque as vendas dele, em comparação com os outros, foram muito maiores, justamente porque, na época, não estou querendo dizer que também que eu criei esse tipo de produto para BH, mas era muito menos do que tem hoje. Então, eu tomei a decisão, a partir da criação desse desenho do edifício Caiaca, de focar em Belo Horizonte, dali para frente. Então, depois dele, eu fiz vários e vários e vários desenhos, todos eles de BH, e todos tiveram sucesso semelhante, justamente porque, como eu tinha identificado, existia essa, essa demanda no mercado para desenhos da cidade, que de São Paulo a gente encontrava, do Rio a gente encontrava, de BH não se encontrava, ou se encontrava muito pouco. Conheço, até depois que eu lancei o projeto, conheci outras pessoas que também fazem trabalhos excelentes,
Mas, enfim, até hoje ainda é, se a gente for comparar com outras cidades, ainda é pouco. Então, além de todo esse significado que esse desenho tem para mim, ele ainda redirecionou, de certa forma, o projeto para ser uma coisa mais voltada para BH. Então, por isso também separei esse desenho do Acaiaca aí para falar sobre ele. O primeiro desenho que eu fiz depois do edifício Acaiaca foi esse aí, da Serraria Souza Pinto, vista do viaduto Santa Teresa. É uma vista que me agrada muito também, então também foi uma escolha pessoal. É difícil falar em serraria sem falar do viaduto, porque eles estão tão próximos um do outro, que é difícil tirar até uma foto da serraria em que o viaduto não apareça. E o que me agradava aí, no caso, era a paisagem urbana dos dois juntos, e não o edifício separado. Então, procurei um ângulo para retratar que fizesse com que um conversasse com o outro. Esse ângulo é até meio mentiroso, porque nesse ponto específico do edifício da Serraria Souza Pinto, ele não coincide tão perfeitamente aí com um desses postes de iluminação do viaduto, mas eu fiz essa adaptação aí, tive essa licença poética para fazer o desenho, para que ele ficasse mais simétrico, com uma coisa que marcasse o centro da composição, e ele também fez muito sucesso, assim como tinha feito o Acaiaca. Gosto muito dele também, e ele também foi eu acho que esse foi finalmente a hora em que eu encontrei, em que eu defini de uma vez por todas o estilo do meu desenho, o estilo de ilustração meu, que é o mesmo estilo que eu sigo até hoje, que é uma coisa que eu incorporei nesse desenho que não tinha em um dos desenhos anteriores, que são as sombras. Então, o que acontece? Voltando lá no Piranesi que eu tinha falado, que ele estava tentando juntar desenho técnico com desenho artístico, uma coisa que eu destaquei lá naquele corte do Panteão era justamente a sombra projetada na cúpula do Panteão. E eu queria fazer isso também, até porque, como o desenho é um desenho sem perspectiva, como eu estou desenhando fachadas, elevações, não, esses desenhos não têm perspectiva nenhuma, para eu ter um mínimo de profundidade nesses desenhos, um mínimo de tridimensionalidade nesses desenhos, é importante que eu coloque essas sombras. Então, nesse desenho foi a primeira vez que eu consegui incorporar isso de fato. E todo esse trabalho de enquadramento do ângulo ideal que eu queria retratar, de cores, de paleta de cores, de sombra, que eu consegui obter nesse desenho da Serraria Souza Pinto, informaram, vamos dizer, o meu estilo dali para frente. Eu acho que esse foi o desenho definidor do que é o fachada frontal, finalmente. E mais uma vez, tudo feito no CAD e tudo feito com as ferramentas de desenho bidimensional. Não tem nenhum modelo tridimensional aí. Então, as cores e as sombras e o plano de fundo, tudo são achuras sólidas do CAD de cores diferentes. E aí, com esse resultado final aí, a sombra é muito visível, acho que tem um slide mais próximo. A sombra é muito visível tanto na estrutura de concreto do viaduto, quanto na própria serraria lá atrás. E é a sombra que faz toda a diferença nesse desenho. Sem ela, o desenho não tem graça, não tem vida, não tem profundidade, não tem perspectiva. E então, considero também muito importante esse desenho, justamente por ter sido o, a hora em que eu percebi que eu tinha um estilo próprio, que eu tinha criado um estilo próprio, e que eu estava fazendo uma coisa de fato, se não inédita, uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Era um desenho que eu considerava interessante, considerava bonito e todo feito no CAD. Então, gosto muito desse desenho da serraria também. É isso. Depois da serraria, aí eu acho que nós já estamos em 2015, eu continuei esse percurso por BH, ainda só retratando edifícios de BH, e nessa época, por coincidência, a igreja de São José, que é um edifício que eu gosto bastante na cidade, estava sendo restaurado. Fizeram um grande plano diretor para poder recuperar o adro da igreja, estavam restaurando o interior da igreja
e concluído o interior, começaram a fazer o restauro do exterior da igreja. E aí, inclusive, o Mutabile, que é um escritório de 2 grandes amigos meus aí, o Gabriel e a Isabel, estava envolvido nesse processo, na criação desse plano diretor e nesse grande trabalho de restauro da igreja. Eles conseguiram resgatar, com um trabalho iconográfico, com fotos antigas da igreja, eles conseguiram resgatar a pintura original da igreja de São José, que tinha sido perdida já há décadas e décadas e décadas. É uma igreja que eu conheci com essas cores aqui mais sóbrias, né? mais sérias e com menos graça. E mesmo a geração do meu pai não tinha conhecido a igreja de São José conforme ela foi concebida, com essas cores vivas, essa fachada bem chamativa que ela tinha. E aí, nesse ano de 2015, o projeto de restauro estava já sendo concluído na fachada, estavam terminando de recuperar as cores originais da igreja. E então eu queria fazer uma homenagem. O Mutabile, gente, inclusive, que eu citei aí, que é o escritório do Gabriel e da Isabel, também vai participar das conferências aí nos próximos dias, dos seminários nos próximos dias. Então, recomendo que vocês assistam a palestra deles, vai ser muito interessante também. Então, fica aí o convite para assistir a conversa com eles também. Enfim, eu queria fazer essa homenagem à igreja, e como fiquei muito satisfeito, muito admirado com a beleza que ela adquiriu a mais depois do restauro, eu queria fazer a igreja restaurada. Queria comemorar essa etapa da recuperação da fachada da igreja com um desenho, com uma fachada frontal. Então a escolha partiu muito disso. E aí eu tive a ideia, já que o desenho aí essa foto tirei na época em que a fachada já estava praticamente concluída. E isso faz parte também, gente, do meu processo de criação. Como as sombras do desenho, que são tão importantes para o meu desenho, são feitas à mão, são feitas no olho, vamos dizer, são feitas só com achuras preenchidas com cores diferentes, eu procuro sempre, na hora de tirar fotos do edifício que eu vou retratar, eu procuro achar um dia com um sol bom, com uma luz boa, para eu ter essas referências de sombra aí, para eu não ter que inventar as sombras da minha cabeça. Eu consegui ter uma base do real na hora de desenhar essas sombras à mão e no olho. Então essa foto eu tirei na pesquisa que eu faço antes de começar a fazer o desenho. E aí, gente, na São José, o que eu achei interessante para fazer na época que eu estava fazendo esse desenho, já que a história toda da época e a conversa na cidade na época era muito o restauro da igreja, eu optei por fazer 2 desenhos, porque eu posso, com uma base só do CAD, e mexendo só nas cores das achuras, eu posso facilmente mudar o desenho. Então, eu fiz questão de fazer o antes, que é essa imagem da igreja pré-restauro, e o depois, que é a igreja com o restauro concluído. E foi interessante fazer isso na época, porque além de ter sido uma coisa simples de fazer, uma coisa rápida de ser feita, porque bastava mudar as cores das achuras, também foi interessante na época fazer isso, porque era uma maneira meio que informal de eu ver qual que era a reação das pessoas ao restauro da igreja. Porque tinha gente que gostava, tinha gente que gostou do resultado, mas tinha gente que achou a fachada nova muito chamativa e tal. Independente dela ser autêntica, dela respeitar dela ser respeitosa com o patrimônio por ser uma recuperação de uma coisa original, independentemente disso, teve gente que não gostou do resultado, que gostava da igreja sóbria como ela era antes. Enfim, pelo sucesso que cada uma das 2 ilustrações fez, eu consegui ver isso também, que teve gente que queria a igreja como era e teve gente que gostou muito da igreja como ficou. Posso até dizer que essa segunda ilustração, que é a igreja pós-restauro, faz bem mais sucesso do que essa aqui, que é a igreja pré-restauro. Eu concordo, eu acho que ela ficou muito mais bonita depois,
além de ter ficado no aspecto original dela, né, gente? É um trabalho que recuperou a história. Então, eu acho que em todos os sentidos a igreja está muito melhor hoje do que estava nesse ponto aí antes do restauro. Enfim, sobre a São José, foi essa oportunidade de fazer com facilidade 2 desenhos em vez de um só, e também averiguar a reação das pessoas ao restauro da igreja. A São José, gente, até vou aproveitar esse momento que eu falei sobre ela, quero mostrar para vocês porque eu não tenho muita disciplina na hora que eu estou fazendo os desenhos de registrar o meu processo. Eu raramente me lembro de registrar o processo do desenho à medida que ele está sendo feito. Mas esse caso da São José, por algum motivo, eu registrei todo o processo. Então, eu vou passar os slides aqui. Os próximos slides que eu vou passar são uma sequência da evolução, da criação desse desenho. E vai ser interessante para vocês verem um pouco dos bastidores, né, do processo de criação. Então, eu vou pular aqui uma série de slides agora sem falar nada. Dá uns 2 segundos entre um e outro aí para dar como se fosse uma linha do tempo da elaboração desse desenho. Então vamos lá. Começou aí, ó, com uma base, aquele trabalho que eu falei lá desde a época que eu estava comentando sobre as 7 irmãs, né? Começa ainda com um trabalho que é tentar identificar qual que é a proporção real da edificação, e é uma parte demorada, porque essa parte eu tenho que traduzir isso, que é uma perspectiva, nisso, que é uma elevação. Essa é a parte mais trabalhosa, talvez, de todo o processo. Enfim, aí agora eu vou passar os slides da evolução do desenho. Mais uma vez eu peço desculpa se a qualidade não for suficiente para ver bem, mas acho que dá para ver o processo, sim. E aí, esse é o desenho pronto. Então, vou passar agora mais rapidinho. Começando aqui de novo. Deixa eu passar rapidinho agora. Enfim, essa foi uma das 2 vezes em que eu registrei o processo de criação. Então, eu gosto de mostrar isso aí quando eu vou falar sobre fachada frontal, porque mostra o trabalho sendo feito, né? Eu preenchendo as cores e trabalhando as sombras e testando as possibilidades de cores e de sombras, testando cores para o fundo. Depois que eu comecei a fazer os edifícios que ficam no plano de fundo, como é que essa evolução se deu também no fundo do desenho, como é que eu mudei o enquadramento com o tempo, subi os edifícios, desci os edifícios, mostrando mais uma vez também que eu não tenho um rigor, que eu não tenho um compromisso absoluto com a realidade, não. Igual eu tinha citado lá no caso da Serraria Souza Pinto, que eu adaptei um pouco o ângulo e a posição relativa do viaduto e da serraria. Nesse caso também, eu não tive um compromisso absoluto com esse fundo, não. Esses edifícios que ficam atrás da igreja, todos eles são muito mais altos do que a igreja, mesmo topograficamente falando. Então, se eu fosse retratar a realidade dessa elevação, dessa fachada, os edifícios todos ficariam com uma escala muito maior do que essa, ficariam muito mais altos do que isso, principalmente. Mas eu não queria fazer isso porque eles iam tirar o destaque da igreja, eles iam tirar o destaque das torres da igreja, eles iam apequenar a igreja, como acontece na vida real lá no centro. Então eu queria dar esse destaque para ela. Então no desenho toda hora dá para ver, inclusive, ó, que eu testei várias alturas diferentes para esses prédios, até achar um equilíbrio, um ponto em que eu achasse que ficava interessante esteticamente. Então, é importante citar aí nesse caso, mais uma vez, essa falta de rigor que eu tenho com o real. A beleza aí, nesse caso, é mais importante do que a fidelidade a, ao real.
Então, esse caso da São José aí retrata bem isso. Coloquei esse slide aqui também porque uma coisa que me perguntam muito nas outras palestras e no dia a dia, em conversas informais, as pessoas insistem assim, mas é tudo no CAD mesmo? Não tem nada depois, não vai no Photoshop, não faz isso, não faz aquilo. Então eu gosto de mostrar esse print aí do desenho pronto no CAD, com todas as sombras, com todas as rachuras, com todas as cores e enfim, com todos os detalhes que o desenho final tem. É disso aí para impressão. É do CAD para impressão. É 100% feito no CAD. Por causa não só da facilidade que eu tenho com o CAD, porque isso também é um fator muito importante, mas para manter esse conceito que eu criei lá no começo, que é, se eu quero fazer um desenho inspirado no desenho técnico, eu vou tentar usar a ferramenta do desenho técnico. E essa imagem de bastidor também, de processo de desenho, mostra como é que o enquadramento é uma coisa que eu vou achando com o tempo, e eu desenhei bem mais do que eu precisava de desenhar no fim das contas, né? Eu desenhei outros prédios aí nessa fachada, nessa vista que não apareceram no fim das contas, e depois acabei não preenchendo eles com cores, porque vi que não iam ser necessários. Mas é uma coisa que é uma tentativa e erro. Achar esses enquadramentos, achar essas proporções, é uma coisa que vai surgindo com o tempo, como é natural num trabalho de ilustração. No meu caso, tem as suas particularidades, mas ainda é um trabalho de ilustração, como outro qualquer. Então, essa imagem do CAD está aí para isso, para falar um pouco sobre processo de criação também. E aí, gente, outra coisa a respeito desse fundo, desses prédios do fundo, uma curiosidade interessante, é que eles estão, como essa foto mostra muito bem, eles estão posicionados num ângulo de 45 graus com relação à fachada da igreja. Então, mesmo sendo elevação, o caso deles é uma elevação enviesada, né? O plano de projeção da elevação está num ângulo de 45 graus com relação ao edifício que está sendo retratado, no caso dos prédios que estão lá atrás. Então, a gente acaba vendo duas fachadas deles, né? As fachadas principais deles num ângulo e as fachadas laterais também aparecem. E aí, enfim, continua sendo uma projeção num plano vertical, mas girada com relação ao edifício. E quando eu fiz esse desenho, inclusive aí professor Fernando Pacheco, que é professor aí da PUC, e o Leandro também, que são sócios lá da equipe B, eles têm um projeto aqui em BH que chama Guia do Bem. Eu de vez em quando consulto os arquivos que eles disponibilizam no Guia do Bem para me auxiliar na hora de fazer esses desenhos. E consegui encontrar, por exemplo, esse edifício aqui colorido que fica no fundo, que é o que tem mais destaque dentre os edifícios que aparecem no entorno da Igreja de São José. Eu consegui achar o projeto original dele. Então, assim, eu também faço um pouco dessas pesquisas paralelas às fotografias que me ajudam a fazer os desenhos de forma mais real, mais próxima da realidade. Então, essa imagem aí do projeto com fachada lateral e frontal desse edifício que aparece atrás da São José, se não me engano, tenho quase certeza absoluta que eu tirei lá do Guia do Bem, dos professores da PUC, aí, do Fernando e do Leandro. E, enfim, última coisa a respeito da Igreja de São José, desse desenho da Igreja de São José. Essa peculiaridade do desenho, que tem edifícios no fundo que aparecem girados com relação a um plano de projeção, me deu a ideia de fazer um desenho qualquer em que eu pegasse um prédio e retratasse ele também girado desse jeito. Não é uma perspectiva isométrica, não é uma perspectiva com ponto de fuga, não, é uma elevação, mas o plano vertical de projeção está girado 45 graus com relação ao edifício. E acabei fazendo isso para um prédio inteiro, não só para um fundo de desenho, que foi quando eu fui fazer a Estação da Luz de São Paulo. Por que eu queria fazer isso com a Estação da Luz de São Paulo? Porque ela tem duas fachadas que eu queria retratar. Eu queria fazer um desenho em que essa fachada principal aparecesse bem, com bastante destaque,
mas eu também sempre gostei muito da fachada lateral da Estação da Luz, que é onde aparece essa estrutura metálica da cobertura, do abrigo dos trens, e onde mostra também, onde a gente vê esse movimento dos trens. Então eu queria um desenho que mostrasse as duas fachadas. E eu lembrei desse desenho da São José que eu tinha feito, e pensei, por que não fazer um desenho que pegue esse plano de projeção e gire 45 graus de forma a mostrar duas fachadas e não uma. Então, o resultado dessa ideia, da junção dessa experiência que eu tive lá com a São José, com essa ideia que eu queria fazer de um desenho que mostrasse as duas fachadas da Estação da Luz e não só uma delas, eu acabei criando essa ilustração aí, ó, que pega a fachada principal e a fachada lateral da estação. Então, o plano de projeção dessa elevação não está de frente, não está alinhado, não está paralelo a uma fachada. Está girado 45 graus com relação a duas fachadas. E acaba mostrando as duas. Então, esse desenho da Estação da Luz, ele parte, ele se origina diretamente do que eu tinha conseguido fazer com a São José lá antes. Enfim, esse foi o primeiro desenho em muito tempo em que eu acabei saindo de BH, porque isso foi na época em que o Museu da Língua Portuguesa teve aquele incêndio no Museu da Língua Portuguesa, e foi um caso que sensibilizou o país inteiro, a estação ficou muito em evidência, então eu queria, de certa forma, prestar uma homenagem ao edifício que abrigava o museu, que é um edifício que eu também gosto bastante, então saí temporariamente de BH para poder fazer esse desenho aí da Estação da Luz. Mais uma vez, como eu disse, aproveitando essa ideia que tinha surgido lá na época que eu estava fazendo o desenho da Igreja de São José. Então, também gosto do resultado desse desenho da estação. Ele tem as mesmas características que eu tenho citado aí ao longo de todos os desenhos. É uma escala muito grande, mas muita atenção ao detalhe ao mesmo tempo. E foi um desenho que deu bastante trabalho, porque eu tive essa ideia aí, que foi bem mais trabalhosa do que parecia no papel, que é essa ideia de tentar fazer um edifício enviesado, girado com relação a um plano de projeção. Deu um trabalho absurdo, mas o resultado também me agradou. E é um desenho também que tem um retorno bom em São Paulo, as pessoas gostam, compram, e, e é um desenho que fica na sala da minha casa. É uma fachada frontal que eu gosto tanto que eu coloquei na sala da minha casa, uma versão bem grande dele. Então, obviamente, é um desenho que me agrada. Depois dessa breve incursão aí em São Paulo, depois desse breve desvio, sair um pouco de BH, eu voltei a BH porque eu recebi um convite para dar uma palestra no Museu das Minas do Metal, que é o museu que fica ali onde ficava a Secretaria de Educação, na Praça da Liberdade, ali próximo da PUC, da Praça da Liberdade. Não, ninguém me impôs como condição para dar essa palestra que eu fizesse um desenho da secretaria, mas eu queria aproveitar a oportunidade e queria lançar durante a palestra que eu ia dar dentro do museu, eu queria aproveitar o momento para lançar um desenho do museu. E aí tinha pouco tempo para fazer, tive que trabalhar dobrado para poder terminar esse desenho a tempo. E, enfim, acreditei que com a experiência que eu já tinha adquirido e com o fato de que eu já tinha o estilo todo definido, enfim, que a coisa já tinha amadurecido num certo ponto, eu acreditei que eu ia conseguir fazer esse desenho em tempo recorde para apresentar durante essa palestra. O resultado foi o seguinte, ó, no dia que eu apresentei, isso aí é um Instagram do Museu das Minas do Metal, no dia que eu apresentei a palestra, o desenho não estava pronto. Claro que não deu certo. Claro que eu não consegui terminar ele a tempo. Então, nesse telão aí, que é o telão do espaço de apresentação, de palestras lá do museu, eu consegui apresentar ele no ponto em que ele estava. No fim das contas, foi até interessante, porque também, mais uma vez, igual eu mostrei para vocês o processo lá da São José, foi uma maneira também de mostrar para as pessoas que estavam lá para escutar sobre fachada frontal, para escutar sobre o projeto, para escutar sobre o meu processo de trabalho, elas também puderam ver a coisa sendo feita, né? Então,
eu apresentei o desenho nesse ponto aí, com vários espaços em branco ainda, com várias coisas por serem feitas. Então, foi, de certa maneira, também uma coisa honesta ali na hora de mostrar que o processo é longo, demorado, trabalhoso, exige paciência, e ele não ficou pronto na data que eu tinha estipulado para mim mesmo como objetivo. Eu só consegui, nesse caso, eu fiz até 2 versões do desenho. Eu fiz uma versão para ser impressa na horizontal, em formatos maiores, que tem esse enquadramento que eu estou mostrando aí agora. Fiz uma versão para formatos menores, para ficar na vertical. E essa, sim, essa versão menor, esse enquadramento que pega só um pedaço do edifício, esse ficou pronto a tempo. Eu consegui levar ele até ele impresso, para as pessoas verem o produto final. Uma coisa que, infelizmente, não vamos poder fazer aqui no nosso caso hoje, mas naquela palestra eu consegui levar um desenho impresso para as pessoas verem e passarem de mão em mão. E essa versão menor do desenho ficou pronta a tempo. A versão maior, a versão horizontal dele, que aparece mais coisa, eu só consegui mostrar, apresentar dessa maneira lá na hora. Isso foi muito interessante e também é um desenho que também tem esse significado para mim especial, porque eu conseguia ter essa oportunidade única de lançar o desenho de um edifício dentro do próprio edifício, a convite da administração do museu e tal. Então foi uma coisa muito interessante. Seguindo aí nessa conversa de momentos que eu considero importantes na história do projeto do Fachada Frontal, em 2017, o edifício Acaiaca, que eu já tinha retratado lá no começo do projeto, estava completando 70 anos de idade. E existe um evento anual de design aqui em BH que chama Demais Design, e ia ter uma exposição no último andar do edifício Acaiaca, na verdade no 25º andar do edifício Acaiaca, que é um andar corrido. E me convidaram para fazer parte dessa exposição e me convidaram para fazer uma intervenção grande nesse espaço. E aí eu tive a ideia, a maioria de vocês que vai assistir essa palestra não é dessa época, mas antigamente a gente tinha outdoors na cidade que eram feitos com lambe, com impressões que eram coladas com grude, uma técnica que já ficou completamente abandonada, superada, e eu consegui encontrar uma empresa que ainda faz esse tipo de impressão e esse tipo de fixação de outdoor. E aí eu fixei essas impressões imensas, essas versões maiores dos desenhos que eu faço nas paredes do próprio edifício Acaiaca. Então isso também para mim foi muito recompensador, porque assim como tinha acontecido no caso do Museu das Minas do Metal, eu consegui imprimir a minha marca no edifício. Esse aí é o índio do edifício Acaiaca, no último andar do próprio edifício. E está lá até hoje. Isso foi em 2017 que essa exposição aconteceu. Pra vocês terem uma ideia do tamanho disso, esse quadro aqui é um A0, que é um formato bem grande, mas fica bem pequeno em comparação com o lambe que está ali na parede. E aí, a São José, que eu tinha feito já também um pouco antes, 2 anos antes, é vista muito bem do edifício Acaiaca. Então, eu também incluí as 2 versões da São José antes e pós-restauro. De um lado, numa extremidade desse andar corrido, estão as 2 versões da São José, e do outro lado está o edifício Acaiaca. E esses 3 desenhos, essas 3 impressões gigantescas estão lá até hoje. Uma coisa que eu considero muito especial aí também na história do Fachada Frontal. Essa exposição do Acaiaca em 2017. Aí é bom também que vocês veem como é que é o resultado final, que eu estou mostrando só os arquivos aqui, mas vocês veem como é que é um desenho desses impresso e emoldurado, como que ele fica. E esse Acaiaca gigante aí saiu na Casa Vogue, na revista, na versão impressa dela, inclusive. Então teve uma repercussão muito boa também. Essa é uma foto da página da revista em que esse desenho acabou aparecendo. Essa foto também é muito interessante, ó, porque na paisagem da cidade você enxerga através da janela a São José gigantesca pregada na parede que está lá até hoje. Então ficaram esses registros para sempre lá
no edifício Acaiaca e gosto muito de saber disso. Depois disso, também em 2017, no mesmo ano em que eu fiz essa exposição no edifício Acaiaca, o Dudu Faleiro, que é quem organiza a Casa Cor aqui em BH, me convidou para fazer o cartaz da Casa Cor de 2017, que foi na Rua Sapucaí, na Floresta. E aí, claro, ele tinha a ideia que eu retratasse o casarão aonde seria a Casa Cor daquele ano. E eu gosto muito desse desenho também. Esse é o cartaz pronto aí da Casa Cor daquele ano, com a data, com as informações, endereço, tudo. Um desenho que eu me permiti fazer um estilo um pouco diferente também, com essas linhas de construção que eu mantive no desenho. Eu eliminei os telhados, porque aqui teriam telhados aparecendo, mas eu queria que fosse uma coisa retangular, um enquadramento muito específico. E o resultado foi esse aí. E mantendo a minha filosofia, vamos dizer, de fazer desenhos com muito detalhe, uma coisa que eu fiz questão de fazer nesse desenho foi que esse barrado de pedra do edifício, que passa de fora a fora aqui nele, eu fiz questão de desenhar pedra a pedra, em vez de usar uma achura pronta, ou fazer um desenho genérico, eu fiz questão de retratar pedra a pedra, cada uma delas, exatamente como são as pedras originais lá do edifício. Então, essa foi a parte mais trabalhosa, aí, sem dúvida nenhuma, desse desenho especificamente. Mas eu gosto de saber que cada uma das peças do revestimento desse barrado aí está retratada fielmente nesse desenho. Eu acho isso interessante. Ninguém que vê esse desenho pronto vai se atentar para esse fato, mas eu sei. Então, é uma coisa que eu queria fazer e consegui fazer. E gosto do resultado, achei que ficou interessante o resultado. Com toda aquela ideia que tem nos outros desenhos também, das sombras, para dar a profundidade, a volumetria do desenho. Mas, enfim, o resultado foi esse. E a peculiaridade desse desenho que eu queria citar também era essa. E concomitantemente a esse convite, para fazer a ilustração do cartaz daquele ano, ele me cedeu um espaço para expor quadros. Então, durante toda a Casa Cor 2017, eu fiquei com uma exposição permanente lá. E essa é uma das fotos. Aí a São José, num formato A0 também, num formato bem grande, aquele desenho da São José que vocês viram, impresso, emoldurado, numa das paredes da Casa Cor. Eles deixaram um espaço com essa pátina do tempo aí, que ficou muito interessante. Não restauraram as paredes, deixaram elas com esse aspecto aí de idade mesmo, mostrando a idade do edifício, e foi nesse espaço que eu montei minha exposição. E aí, gente, para encerrar, não sei se, acho que estou praticamente já encerrando minha apresentação, queria falar mais sobre duas exposições das quais eu participei, também a convite. Ouro Preto é uma cidade muito importante para mim, é uma cidade que eu frequento desde pequeno, apesar de não ter nascido lá e não ter família lá. Meu pai gosta muito de Ouro Preto, a gente tem uma casa lá, é uma cidade muito querida para a gente. E a Prefeitura de Ouro Preto me convidou, juntamente com meu pai, que é artista plástico também, para fazermos juntos uma exposição em Ouro Preto, na Casa dos Contos, que inclusive é o lugar mais nobre para se fazer uma exposição na cidade. E aí, para não fazer uma coisa muito óbvia, muito batida, que é retratar uma igreja de Ouro Preto, eu quis fazer um desenho de casario. Escolhi esse casario do Largo do Rosário. E aí, aqui, a peculiaridade desse desenho aí, no caso, é que Ouro Preto não tem nada muito certo, muito reto, muito ortogonal, tudo torto na cidade, né? É tudo barroco. Então, a minha preocupação na hora de fazer esse desenho foi justamente desenhar, do mesmo jeito que eu tinha feito lá na Casa Cor, as pedras uma a uma, eu queria desenhar as telhas das casas uma a uma para reproduzir esse balanço das casas que Ouro Preto tem. Então, o desenho do Largo do Rosário tem isso, não tem nenhuma linha reta nesse desenho. Que é uma coisa que, inclusive, aí vai completamente contrário à função primordial do CAD, que é fazer desenhos precisos. Mas, enfim, a ideia era manter a linguagem. Então, esse desenho aí, todo torto, foi feito dessa forma. E o resultado foi esse. Um desenho, inclusive, que é preto e branco, ao contrário da maioria dos desenhos que eu mostrei para vocês até agora. Mas o resultado
do desenho tem esse movimento dos telhados que eu queria demonstrar, que eu queria manter no meu desenho de Ouro Preto. Aí alguns detalhes também que eu estou mostrando para poder aproximar. Uma foto da exposição, quando ela aconteceu lá na Casa dos Contos. Alguns quadros do meu pai pinta a óleo. E então foi muito interessante poder fazer essa exposição lá na cidade, mais uma vez, mais um privilégio que eu tive. E depois, agora em 2020, a de Ouro Preto foi em 2018, se não me engano, agora em 2020, a cidade de Mariana, o prefeito de Mariana me convidou para fazer a mesma coisa lá, porque ele tinha comparecido à exposição de Ouro Preto. E em janeiro desse ano, eu fiz, esse é meu desenho mais recente de todos, é a fachada frontal mais novo que eu tenho. É um desenho de sacadas de Mariana, que eu escolhi 4 sacadas emblemáticas de Mariana e fiz esses desenhos. E também esse desenho foi lançado numa exposição na casa de Cláudio Manuel, que é no Centro Histórico de Mariana. E esse é o desenho mais recente que eu tenho, é a última criação minha. Isso é a casa do Barão de Pontal. Eu gosto muito dessa sacada, das sacadas, né, dessa casa, porque elas têm esse rendilhado de pedra-sabão, que era uma coisa que eu queria fazer. Como eu falo aí, muito de detalhe e tal, nos meus desenhos, eu escolhi a sacada dessa casa como uma das 4 que eu ia retratar, justamente por ser tão rica em detalhes e tão apropriada para o meu estilo de desenho. Então, esse desenho de Mariana aí, com essas 4 sacadas, é o meu mais novo. E queria só encerrar, agora estou encerrando mesmo, a minha apresentação, como a única vez em que eu saí do meu padrão, que é fazer fachadas, que eu recebi uma encomenda para desenhar a Praça 7 de cima. E o resultado foi esse aí, ó. Eu tive que fazer uma pesquisa grande, fui lá tirar foto, como eu faço de costume, consegui subir nos prédios da Praça 7 para tirar fotos de cima, e o resultado foi esse. Eu tive que fazer uma perspectiva dessa vez, não uma planta ou uma elevação, porque uma planta da Praça 7 vista de cima não ia ser uma coisa muito fácil de ser identificada. Então, tem pontos de fuga todos saindo do pirulito da Praça 7 e criando esses prédios aí. Nesse único desenho que eu tenho, ou um dos pouquíssimos desenhos que eu tenho, que não são uma elevação, que não são uma fachada, e é uma perspectiva vista de cima. Também é bem recente esse desenho. O último é o de Mariana, mas esse também é bem novo. E aí, como eu tinha falado da São José, que tinha sido um dos 2 únicos desenhos que eu tinha conseguido gravar o processo dele, o outro é um desenho que eu não apresentei para vocês, não falei sobre ele, que é um desenho que eu tenho da Rua Sapucaí, da Praça da Estação, vista da Rua Sapucaí. Esse desenho acabou ilustrando a minha palestra de hoje, é o desenho que está na divulgação da PUC para o seminário de hoje, mas deixei ele para encerrar a apresentação aí, que eu tinha feito esse videozinho do processo de criação dele, mais ou menos como eu tinha feito lá com a São José, que eu mostrei para vocês mais cedo. E aí, de novo, né, a mesma história que eu já tinha falado. O processo é uma grande tentativa e erro de enquadramento, de cor, de mudar o fundo, de pegar essa balaustrada da frente e mudar a posição dela. Esse desenho mostra, esse videozinho aí mostra bem como é que o processo é demorado por vários motivos, não só porque o desenho é cheio de detalhe, mas porque também encontrar o enquadramento ideal é uma coisa que leva tempo, e as cores, etc. E então eu encerro a minha apresentação com esse vídeo aí da Praça da Estação, da vista da Rua Sapucaí. Espero que semana que vem, no dia 14, a gente tenha uma conversa interessante na live que vai ser feita no dia 14 às 19 horas. Vocês tragam perguntas que vocês quiserem a respeito do projeto. E queria só deixar um convite, só deixar uma propaganda aqui, pessoal, para vocês seguirem o Fachada Frontal no Instagram, porque o meu método, o meu meio de comunicação hoje em dia é esse. Eu não tenho mais página do Fachada Frontal, uso muito pouco o Facebook. Então, para seguir os desenhos novos, para ver os desenhos novos que eu estou fazendo, para conversar comigo, para pedir qualquer coisa,
O meu método de comunicação principal é o Instagram, que é Fachada Frontal, mesmo tudo junto. Então fica essa propaganda aí para encerrar a palestra. E um agradecimento a quem ouviu as minhas explicações até aqui. E é isso. Estou por aqui encerrada a minha apresentação, agradecendo ao André mais uma vez, agradecendo à PUC mais uma vez. É isso. Obrigado, arquiteto Zé Marcos. Um abraço e a galera, até a próxima. Um abraço.